Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais às 17 horas, reprise também na Plena TV. Muito bom dia, são 7 horas e 5 minutos, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais informações de Campos e toda a região, para você começar esse dia aí já sabendo de tudo que está acontecendo. Olha, a previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo estável, com sol, poucas nuvens, não tem previsão de chuva, máxima de 28, a mínima de 16 graus. Agora aqui no centro de Campos, com tempo bom, faz 17 graus. Hoje com o Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar com a Rosângela Marvila. Ela é coordenadora de baixa complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. E ela vem para falar sobre vários temas, sobre vários assuntos importantes, dentre eles, esse que é, na minha opinião, um dos trabalhos mais complicados de toda a sociedade, de cada um de nós e principalmente, claro, das autoridades, que é o trabalho aí de resgate, de abordagem às pessoas que vivem em situação de rua. São os moradores de rua, né? A nomenclatura mudou, mas a gente conhece como os moradores de rua, mas pessoas que estão, na verdade, em situação de rua. Não são aqueles que a gente fala morador de rua, já define, dá aquela cravada como o cidadão tem que ser condenado a viver ali nas ruas o tempo inteiro. E tem aquele outro lado também das pessoas que pensam, mas ele está ali porque quer. Aí acho que é outro grande problema também, que a gente vai abordar aqui com a Rosângela. Ela fala também sobre campanha de agasalho, sobre a erradicação do trabalho infantil em Campos, que, segundo as informações que ela nos trouxe agora há pouco, Campos já é considerado pelo segundo ano consecutivo um dos mais exitosos trabalhos aí de combate à erradicação do trabalho infantil. E ainda outras campanhas e assuntos importantes nesta manhã de terça-feira. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo exclusivo Laboratório Plínio Bacelar, você acompanha todos os resultados de exames, históricos e muito mais no laboratório e também, claro, né, todo o atendimento da clínica Vacina Plínio Bacelar. Ô Rosângela, só antes da gente começar aqui a nossa entrevista, passar pelas informações do portal folha1.com.br, já a gente traz aí o seu bom dia e esse bate-papo que é importantíssimo. O Brasil hoje, numa rápida pesquisa, tem quase 300 mil moradores de rua. É uma situação bem... Olha São Paulo, que situação. E ainda tem as pessoas que falam, o grande problema do morador de rua é que o povo vai lá levar comida para eles. Rapaz, olha, eu não sei o que é pior, se somos nós que somos preconceituosos e que ainda somos contra os trabalhos que
podem, né, salvar e ajudar essas pessoas, ou se, né, a falta de ação realmente mais complexa, mais efetiva do próprio governo federal também. Bom, vamos falar sobre tudo isso. Criança de 11 anos morre no Hospital Ferreira Machado após receber descarga elétrica. Meu pai, o menino teria levado o choque ao buscar uma pipa no telhado. Meu pai, a família enlutada aí, nossas condolências. O menino não resistiu e morreu na emergência pediátrica, segundo as informações do próprio hospital. Casal é morto dentro de casa em São Francisco de Itabapoana. 2 crianças também estavam na residência, mas não foram feridas. Queda de poste no centro interdita o trecho da Beira Valão, mas já visualizando aqui o trecho citado aqui na reportagem, na matéria do portal folha1.com.br, não, já está liberado, funcionando normalmente ali. Ontem ficou boa parte, já havia expectativa aí de ser liberado às 20 horas e foi. Mutirão da Saúde já soma 1.800 pré-agendamentos para cirurgias eletivas. Até quarta-feira, dia 26, amanhã, outras vagas serão disponibilizadas. Saúde confirma 4 casos de meningite meningocócica e faz alerta. Em Campos, este ano foram confirmados 15 casos. 3 deles importados de outros municípios. Cantora Leni Andrade morre aos 80 anos no Rio. A artista fez shows na festa de fim de ano da Folha da Manhã nos anos 80, né? Nos anos 90, aliás, e 98 e 2009, para ser preciso. Garotinho recebe alta hospitalar e seguirá em tratamento em casa. O ex-governador está com pneumonia e está internado desde quinta-feira passada. Estava, né? PM encontra 8 iPhones no novo Jockey após furto em loja em Muriaé, Minas Gerais. Salários médios iniciais no Norte Fluminense são os maiores do estado. Ex-bombeiro é preso no caso de mortes de Marielle e Anderson. Jovem de 27 anos morre em acidente na BR-101 em Campos. O Lucas Oliveira da Silva pilotava uma moto e colidiu com um caminhão. Mercado de energia solar movimenta a oferta de cursos. E, por fim, aniversário de 25 anos do Trianon terá selo comemorativo dos Correios. Essas são algumas das manchetes, alguns destaques lá do portal folha1.com.br. E todo o conteúdo gratuito aí para você acessar durante todo o dia. Bom, Rosângela Marvila, como a gente já falou, é coordenadora de baixa complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos e nos honra aqui com sua visita hoje. Rosângela, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar, obrigado pela presença. Obrigada a vocês, bom dia, né? Sou a Rosângela Marvila, né, coordenadora da média complexidade do município de Campos, dentro da assistência social, né? E a gente está aqui, né, para falar, né, dessa população de rua, que é realmente o índice, né, na verdade, do Brasil é muito alto. Em Campos nós temos o Centropop, que é o centro de referência especializado, né, em atendimento a pessoas em situação de rua. Uhum. As nossas ações são todas pautadas dentro da Política Nacional de Assistência Social. O serviço do Centropop, ele é todo dentro de um decreto, que é o decreto 7.053, que tem todas as ações neste decreto, né? Não tem poder de lei, mas é um decreto que norteia o serviço, né, de todas as ações da assistência. O município de Campos, ele oferece 2 tipos de serviços dentro do Centropop, que é o serviço de abordagem social, que eu acho que é mais visível à população, porque a população vê as equipes todos os dias na rua, e tem um serviço especializado que acontece dentro do Centropop, que são oficinas que são ofertadas a essas pessoas,
que estão referenciados. É importante salientar que nós temos, em média, referenciados 162 pessoas em situação de rua em Campos, mas tem muitos ainda que não foram alcançados pelo serviço. Nós vamos chegar lá, vamos detalhar isso tudo. Eu só vou pedir licença a você, só para a gente cumprimentar o Rodrigo, até porque tirei uns dias de férias aí, tô com a saudade doida dele. Hoje a gente tá junto aqui. A gente já se falou, né, Rodrigo? Aliás, a gente se falou o tempo todo. Mas hoje o Rodrigo é uma figura, né? E além de ser o garoto Gruçaí, essa beleza toda que nós temos aqui, que aumenta o ibope do programa. Entendeu, né? Você já viu que a situação não tá boa pra gente. Rodrigo, obrigado pela presença. Que bom poder matar a saudade e poder contar com você sempre aqui nessa bancada. E naquele revezamento, uma semana você, sim. Uma semana o Aloysio Abreu Barbosa. Nessa ele, entre aspas, descansa, né? Porque é meio complicado esse negócio. Uma hora você acorda 5 horas da manhã, na outra hora você para de... A gente fica nessa mais acostumando, vai acostumando. A gente teve junto na sexta-feira, né? Na entrevista com o Mauro Silva, mas foi de forma online. E na sexta-feira também tem outra entrevista aí que o Aloysio vai estar participando com a gente, né? E com certeza vai estar todo mundo junto aqui mais uma vez. Agradecer a Rosângela desde já por estar aqui com a gente. Obrigada. Prazer receber você aqui. Né, um bom dia especial, claro, a você, Cláudio, Beto, todo mundo que acompanha a gente no 98.3, né? E aí a gente manda um abraço para aquelas pessoas que ouvem a gente não só aqui em Campos, mas também dos municípios vizinhos, onde chega o sinal da nossa rádio. Você que está passando também pelas rodovias aqui da nossa região, que cortam Campos, né? BR-101, BR-356, sintonizou o rádio, fica com a gente, porque com certeza é uma manhã de muita informação que a gente leva até você, e em especial você também que está aí acompanhando a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, pode deixar o seu comentário, participar aqui da nossa entrevista. A gente convidou aqui a Rosângela para estar com a gente, para falar um pouquinho sobre essas ações que estão sendo desenvolvidas de forma geral pela Secretaria em relação às pessoas em situação de rua. Também o programa Acolhe Campos, que é um programa que está relacionado também a resgatar e dar dignidade a essas pessoas que estavam em situação de rua para serem reinseridas no mercado de trabalho, porque isso é muito importante também. Não é só... As pessoas às vezes acham que as ações elas estão restritas a essa questão da abordagem de rua, né? E como você falou, há também uma certa resistência de algumas pessoas até em relação aos trabalhos sociais desenvolvidos não só pela Secretaria, né, mas também pelas igrejas, né, que fazem constantemente essas ações, e as pessoas muitas vezes acham que essas pessoas estão na rua porque elas encontram facilidades. E, na verdade, sabe que muitas vezes é um problema de saúde pública. Do nada pessoas, eu vou pra rua só porque tem comida. São pessoas, às vezes, com transtornos psicológicos, são pessoas que problema, infelizmente, com o alcoolismo. Muita gente se liga, pensa, né, em relação a outras drogas ilícitas, né? E que também, infelizmente, circulam em algumas situações no meio dessas pessoas. Mas acho que a pior é a questão da droga lícita, que é o álcool, muitas vezes, né? E essa dependência do álcool faz com que essas pessoas, muitas vezes, cheguem às ruas e precisam, sim, de assistência, né? Sem assistência, com certeza, seria um cenário ainda mais caótico. A exemplo, por exemplo, como você falou, que acontece muitas vezes em São Paulo, onde o poder público não consegue entrar em determinadas regiões, né? E sai do controle totalmente. Então, esse trabalho que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social Humano e também pelas igrejas, pelas instituições de forma geral, de suporte a essa população de rua, de assistência à população de rua, é que muitas vezes nos garante, né, a segurança também e a possibilidade dessas pessoas deixarem de estar em situação de rua, como você colocou, porque ninguém mora na rua. Ela está lá por uma circunstância, né, e tem a chance, né, de sair de lá se oportunizado. Você me permite abrir essa pauta, então, com a Rosângela? A gente acompanha muito de perto essa questão. Aliás, tem exemplos, assim, de vizinhos, de parentes, de pessoas que eu conheço, de parentes, né? de amigos da gente. E tem um caso, e aí é o que vale muito essas entrevistas e esse bate-papo aqui, justamente, você falou bem, do ciclo de convivência. Assim, são exemplos que a gente traz à luz aqui da informação para que as pessoas que têm essa opinião, sabe, arcaica, travada, essa coisa preconceituosa, para que pense e repense, porque pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer família. E é isso que o Rodrigo falou. Quanto custa um bujãozinho daquele de cachaça? R$3, R$5.
R$ 4 um litro, né? Uhum. Toma um litro daquele bicho e fica bom. Não fica, pá. O sujeito fica doido, fica, né? E aí, depois da cachaça, é que entram as drogas, que aí só Jesus sabe. Rosângela, a gente tem 1 milhão de perguntas para fazer para você, mas até professor universitário nós temos morando aqui ou vivendo em condição de rua, se você quer saber. Né? Porque Rosângela não, mas se você de casa, você que está nos acompanhando, porque ela sabe. Tem realmente um morador de rua que ele tem 3 faculdades e está em situação de rua, tem professor. Tem professor universitário e sim. Eu vou permitir que não falar o nome da universidade, até porque não é o caso. O caso é resolver o problema. Agora, eu pesquisei, e aí assim, vou só, você me permite alongar um pouquinho? Eu tive agora recentemente em Belo Horizonte. E é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. A Itália, por exemplo, é um absurdo de pessoas em condição de rua, né? Vulnerabilidade aí extrema. A Itália é terrível. Mas o Brasil é um dos países também. Os Estados Unidos, agora, por exemplo, tentam reverter a situação e o mesmo fenômeno de Campos. O comércio do centro fechando e há uma espécie de invasão, uma espécie de um crescimento de morador de rua muito grande. O centro de Belo Horizonte é praticamente assim, depois de 9 horas, você não vê ninguém a pé mais. São só as pessoas em condição de vulnerabilidade morando em rua. Onde a gente errou, na sua opinião pessoal, independente de secretaria, de diretriz lá de lei e de governo federal, de municipal, onde é que a gente errou? Onde é que está o problema? Se é que a gente pode definir isso assim, de repente? Bem difícil responder, né? Porque, na grande realidade, foi o que você falou, importantíssimo. Qualquer pessoa pode chegar em situação de rua, que foi até uma questão que o Rodrigo colocou, que foi pertinente, a questão da drogadição, a questão da bebida alcoólica. E começa a desencadear, são vários fatores que podem levar uma pessoa em situação de rua, né? Então, é bem difícil responder a sua pergunta, porque são vários fatores. Eu acho que são fatores históricos, então nem é fácil responder, porque é uma questão histórica. Sim. Da questão de como que começou. Cada caso é um caso, né? Sim. Específico. A gente tem essa diversidade na rua de pessoas, inclusive com problemas, transtornos psicológicos, pessoas que chegaram à situação de rua por questões financeiras, e aí, Rodrigo, outras pessoas por conflitos familiares. Então, assim, são vários cenários que levam a pessoa à situação de rua, né? Então, assim, é complicado mesmo você dimensionar quando você tem essa diversidade na rua, de homens, mulheres, jovens, idosos, porque são perfis totalmente diferentes, né? Aí quando você fala essa questão de idoso, é muito importante entender que os acolhimentos são até 59 anos. Né? Campos, ele tem 4 acolhimentos. Né? Tem a Casa de Passagem, que acolhe 50 pessoas em situação de rua. Tem o Abrigo Manuel Cartucho, que acolhe 50 pessoas em situação de rua. Tem o Abrigo Lar Cidadão, que acolhe 20 pessoas. Né? E tem também o Grupo Espírita Francisco de Assis, que é cofinanciado 12 vagas. Uhum. Então, mas as pessoas, elas moram nesse acolhimento ou elas passam um dia lá, ou passam um dia na rua e vão para lá à noite? Como é que funciona? O Grupo Espírita Francisco de Assis funciona como uma modalidade diferenciada, como fosse um albergue. Eles dormem, né? Faz a refeição, toma seu banho, dorme e sai na parte da manhã, depois do café da manhã. Uhum. Mas os abrigos que são pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, existe todo um trabalho, né? A porta de entrada para esse trabalho é o Centropop. Atualmente, a gente funciona em um fluxo diferenciado, né? Até por o governo também se preocupar nessas questões de população de rua, do grande aumento depois dessa pandemia. E aí a gente hoje... E realmente foi constatado esse aumento depois da pandemia? Muito grande. Um aumento muito grande. Né? A gente tem uma vigilância socioassistencial dentro da secretaria que monitora, né, um relatório mensal de atendimento todos os meses.
Então, a gente tem isso em dados, não é, né, só falar mesmo, nem a questão só de observar a realidade. Mas tem dados que comprovam isso. E hoje, atualmente, nós temos uma central de regulação só para a população de rua, pessoas em situação de rua, na verdade, que o Centropop atende, né, como porta de entrada, encaminha, solicitando a vaga, e a pessoa é encaminhada para o acolhimento, para iniciar esse processo de saída das ruas, né? Mas não é fácil, porque realmente essa questão do que levou a pessoa para a rua, se for a questão da drogadição, é mais difícil, porque se não fizer um tratamento, a pessoa pode sair do acolhimento, porque os acolhimentos, é importante dizer que são portas abertas, né? A pessoa tem toda uma rotina, mas se a pessoa quiser se desligar, acontece o desligamento, a gente não tem como, né? Ele não é um prisioneiro ali também, é bom deixar claro isso. Isso, são portas abertas, né? É um funcionamento como se fosse uma casa, né? É uma instituição que tem regras. Aqui na Saldanha Marim, qual é o nome daquele acolhimento ali? É um acolhimento ali? Ali é o Grupo Francisco de Assis. Ah, é ali. Muito São bom. cofinanciados 12 vagas, né? Ali. Ó. Ou seja, é um grupo particular de uma ONG, né? É uma OSC. É uma OSC. Porque é a organização da sociedade civil. Boa. E aí a prefeitura é como se bancasse ali 12 vagas. Isso. Legal. Não, eu passo ali sempre, toda hora, né? Então, eu vejo muita gente ali, já no finalzinho do dia, início da noite, de 17, 18 horas, já tem, né? Isso. É por ordem de chegada também, né? Existe todo um trabalho. Ou existe um cadastro? Existe todo um trabalho, porque tem uma equipe técnica, porque para receber cofinanciamento também da prefeitura, tem que estar tipificado o serviço. Como todos os serviços do acolhimento são todos tipificados. O que significa isso, Rosângela? É porque tem que estar arrumado de acordo como se fosse uma casa mesmo, mas em organização, conforme prevê a política do governo federal. Para falar assim, para todos entenderem, né, de forma mais simples. Mas tem que ser dessa forma. Não é assim, de forma aleatória, né? Existe um serviço que é ofertado com equipe técnica. Sim. Tá? Sim. Tudo. É só pra gente... Porque que acontece, né? Chega esse período de inverno, né? E aí parece que um problema que muitas vezes é invisível à sociedade de forma geral, e que não é para a secretaria e para essas instituições, igrejas, por exemplo, que fazem esse trabalho, é um trabalho contínuo o ano todo. Mas quando chega no período de inverno, aí parece que as pessoas, isso tornam essas pessoas de situação de rua, que são muitas vezes invisíveis, elas se tornam visíveis. Que as pessoas falam, meu Deus, frio, essas pessoas na rua, né? E Campos chegou a ter noites com 13 graus, né? Então, assim, e aí é quando as pessoas parecem perceber um problema que existe, que é tratado de forma constante, que é acompanhado de forma constante. Mas é nesse período que a gente acaba evidenciando um pouco mais as ações. É aumentado nesse período as abordagens que vocês fazem, ou isso é realmente constante? Mas nesse período, por exemplo, a chance é maior de você conseguir resgatar uma pessoa e fazer com que ela vá para o abrigo, para que ela vá para um acolhimento, para que ela tenha um acompanhamento mais de perto, pela situação de ser o inverno, ou isso é diferente? Não, influencia sim. Porque normalmente quando as noites estão muito frias, né, o serviço quando as técnicas chegam para abordar, normalmente eles aceitam ir para o acolhimento, né? Porque eles têm, alguns têm alguma resistência. Tem uns que não conseguem ser referenciados porque não querem dar nomes, nunca aceita fazer um cadastro, não querem nunca foram no Centropop. Tem muitos que não querem ir. Né? Ou seja, oferta-se o serviço todos os dias, mas tem uns que não aceitam o serviço. Tem casos crônicos nas ruas que nós temos que a gente não consegue alcançar. E aí tem uma estratégia que a gente acaba acionando o Ministério Público, né, para intervir, porque muitas vezes a assistência não consegue alcançar todos os serviços. A gente faz a parte que nos cabe, mas a gente precisa dos outros serviços também. Dos órgãos públicos, né, também como o Ministério Público, nós precisamos da saúde também, essa questão
né, do álcool, da droga, a gente precisa da rede, né, porque o CAPS-AD também, uns aceitam estar fazendo acompanhamento no CAPS-AD, aí já é aquela questão de quem aceita ir para um acolhimento e aceita o tratamento no CAPS, aí a gente já começa todo um processo desse acompanhamento para a saída das ruas, na verdade. Entendi. Então, só pra gente... Hoje você falou que há uma média mais ou menos de 160 pessoas em situação de rua sendo acompanhadas por vocês, é isso? Isso, uma média de 162 pessoas acompanhadas. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Existem famílias hoje vivendo, vivendo em situação de rua, ou vocês já conseguem hoje esse acompanhamento e tirar, já assim, de encaminhamento, às vezes, para um aluguel social, para algum tipo de ação? Então, as famílias que estavam, né, em situação de rua, nós conseguimos, né, já acolher. E aí, porque a gente tem acolhimento que é específico para a família, que é a casa de passagem. Uhum. Então, a gente já conseguiu, hoje, atualmente, se eu não me engano, temos somente 2 famílias que aí ficam em local invadido, que nem está na rua mesmo, é em local invadido que a gente não conseguiu, mas tem uma outra família que a gente conseguiu encaminhar para o aluguel social. Uhum. Mas aí tem pessoas que realmente não aceitam, acaba até invadindo algumas, que a gente sabe que em Campos tem vários imóveis abandonados, e aí tem pessoas que invadem realmente esses imóveis e ficam e não quer o serviço. Esse me chamou a atenção até, eu não sei se está lá ainda, realmente não reparei, mas acho que não acredito que não esteja, numa mini banca de jornal que tinha ali na Alberto Torres, perto da Igreja do Sacro, mais ou menos, perto de onde hoje é a atual secretaria, né, que mudou de lugar, e eu nem sabia, fiquei sabendo ontem. Então, essa família nós conseguimos alcançar e resolver o problema. Tinha uma família morando dentro de uma banca de jornal. Tipo uma banca de jornal. Menos que uma banca daquela. Uma família composta por quantos membros? Eu não lembro. Várias crianças. Crianças também? Crianças. E qual a história dessa família? Você acompanhou? Acompanhei. Como é que essa família foi parar ali na rua? Então, a família, na verdade, eles tinham umas pessoas bem próximas, que eram parentes. Aí eu não sei se foi por questão de conflito familiar. Mas eles eram de Campos mesmo? De Campos mesmo, que levou a entender que por questões de conflito familiar foram parar na rua e aí ficaram próximos. Por quê? Porque eles pegavam as crianças, utilizavam em situações de mendicância e à noite deixava na casa dos parentes, mesmo com esses conflitos. Uhum. E o casal ficava na banca. Mas aí a gente conseguiu resolver nessa questão, a família já está sendo acompanhada. Mas foi bem emblemático. Teve casa para eles morar? Desculpa, Rodrigo. Geralmente eles vão para casa de passagem, né? E foram encaminhados para o aluguel social. E para o aluguel social. Que é o definitivo, que talvez seja um maior atrativo para... Eu estava lendo sobre isso, que, assim, eu fiquei bastante... É um benefício eventual. É importante dizer que é um benefício eventual, mas tem várias famílias que estão há bastante tempo enquanto não se resolve a questão habitacional. Não só a questão habitacional, mas também acho que você também conseguir se reestruturar, vocês também dão acompanhamento para ter condições de pagar um aluguel. É importante, né? Dar essa condição. Você disse temporal, né? Ou seja, é passageiro. Um benefício eventual. Eventual. Ou seja, vai acabar. Uma hora pode acabar. Mas ele é mais... mais seguro, mais confortável, dá mais estabilidade para o casal sair em busca de um emprego, de uma reestruturação financeira, talvez. É um outro problema também, é agregador essa questão, né? E dali, ele tendo uma base, tendo uma casa para morar, ao invés de só uma casa de passagem, talvez ele tenha uma autoestima melhor, uma esperança maior, e aí sim seguir a sua vida e depois para de depender da prefeitura. Esse caso foi tão emblemático que não só apenas o Centropop acompanhou, mas o CREAS também. Sim. A equipe do CREAS também ficou acompanhando esse caso, foi bem complicado e foi um caso que estava visível a todos. Que passavam. Realmente, mas assim, acho que não durou muito tempo, pelo menos assim, pela minha percepção, eu não me recordo de ter visto, pelo menos, essa movimentação muito intensa ali naquela região, porque eu passo ali que eu moro por aquele caminho. Acho que pelo menos assim, parece que a ação foi rápida e eficaz, pelo menos, porque logo houve a desocupação. Para a gente, né, que está na ponta, foi bem complicado, a gente ficou insistindo imagino. bastante.
Agora, falando um pouco sobre essas ações que são desenvolvidas nesse trabalho que você falou que é constante e diário, né, de abordagens de rua. Sim. Muitas dessas pessoas, elas não são de Campos realmente, elas acabam vindo para cá na expectativa, às vezes, por saber que Campos está perto, por exemplo, de um Porto do Açu, que Campos é uma cidade onde existe uma rede também de acompanhamento e proteção muito grande. Isso faz com que essas pessoas busquem para cá, ou realmente são pessoas que vocês identificam que são daqui mesmo? Então, tem um percentual que é de Campos, morador de Campos mesmo, que aí é aquela questão que a gente falou desde o início, que várias situações, né, pode acarretar ir para as ruas, né? A questão de fragilização dos vínculos familiares, a questão da drogadição, e aí tem vários N motivos para poder estar na rua. Mas tem um grande percentual que não é de Campos. Um grande percentual são de outras cidades. Tem pessoas aqui da Bahia, pessoas de Minas, de vários lugares do Brasil estão aqui em Campos. E vocês conseguem fazer um trabalho de convencimento e assistência para que essas pessoas retornem aos seus lugares de origem, ou até de tentar, às vezes, identificar a família, localizar a família? Porque, como você falou, muitos sequer querem dar um nome, não querem falar da história, então, né? Campos oferta também um serviço de passagem social, né? E aí, aqueles que querem retornar para as cidades, a gente oferta essa passagem, né? Entra no acompanhamento do Centropop, né? Faz o cadastro e a própria equipe, no acompanhamento, solicita a passagem dessa pessoa. Então, vários retornam. Semana passada mesmo teve pessoas que retornou para a cidade, mas Campos é uma cidade muito acolhedora. Uhum. E aí tem muitos que falam assim, daqui a um tempo vou voltar. Desse jeito. Então, aí entra mais um caminhão de perguntas. Não dá para proibir a pessoa de morar na rua. Não. Você não pode. Existe... Você tem o direito de ir e vir. Ir e vir. A Constituição garante isso. Garante isso. Mas, tipo assim, é o que eu falo muito aqui com aquele menino da postura, até teve aqui também, né, agora recentemente, o Subjacos, falei Subjacos, dá menos trabalho ordenar do que desordenar, do que reordenar. Um sistema de um comércio, por exemplo, que entrou em desordem. Esse ambulante, essa coisa que vai... Porque, assim, tem várias situações, não vou dar o endereço não, mas o cara tinha um carrinho de pipoca numa esquina boa de Campos. Uma loja ali, o aluguel deve ser uma baba. Mas tá. Aí, com a pandemia, já entrou uma pessoa vendendo bolo. Aí depois já entrou um outro vendendo coco. E já está indo para um quarto agora vendendo umas capinhas de celular. Então, você vê o surgimento da situação. Aí, no caso, a fiscalização é proibição, acabou. Você vai, retira e fim de papo. Mas a coisa está crescendo e você não vê ninguém fazer nada. É essa a minha preocupação com a postura. É só um exemplo. Mas que você, baseado na lei, pode ir lá retirar aquele ambulante irregular dali. Agora, você não pode fazer a mesma coisa com um morador de rua. Não. Você não pode fazer isso de proibir a pessoa de morar. Mas a minha pergunta é, o nosso poder de convencimento não é que esteja fraco, mas não poderia ser melhorado, não só para retirar essas pessoas da rua, na questão da abordagem, mas também como evitar que essas pessoas passassem a morar nas ruas, acompanhar, porque se hoje tem 168 e amanhã tem 170, de onde vieram essas duas? Tipo um controle. É impossível, não é possível? É possível melhorar essa capacidade de convencimento da equipe? Eu acho que tem que existir um fortalecimento da proteção básica. Nós estamos falando de proteção social especial, né? Pessoas em situação de rua é especial. Eu acho que se a gente fortalecer a proteção social básica, que é onde inicia todas as proteções, né, de assistência, eu acho que se a gente fortalecer a proteção básica, eu acho que é isso que vai caminhando a nossa política pública, o fortalecimento. Você vê que tem, né, foram lançados vários programas, Cartão Goitacá, porque aí, né, você já dá um subsídio, tem a questão do benefício eventual de aluguel social. Eu acho que se a gente fortalecer a proteção social básica, a pessoa não vai chegar na média complexidade, né, não vai chegar na especial. Porque o acolhimento é a última instância.
É onde a pessoa já está com todos os vínculos já fragilizados, ou já está rompido. A pessoa já não tem perspectiva nenhuma quando chega na proteção social especial. E a questão da saúde pública também, porque é um problema de saúde pública muitas vezes, né? Então essa questão do combate às drogas, o alcoolismo, por exemplo, é algo que precisa ser intensificado, porque a gente sabe que muitas vezes os conflitos familiares que levam essas pessoas às ruas quase sempre tem a ver com esse tipo, né? Então é um trabalho de assistência, claro, mas é social, mas é um problema também de saúde pública que precisa ter uma atenção maior, né? Os CAPs, hoje, o CAPS AD, por exemplo, desenvolve esse trabalho importante, mas, assim, eu acho que ainda nesse caso, ainda pouco eficaz quando você vê a exemplo do que acontece em São Paulo, por exemplo, que é um grande centro. Que a gente está longe, graças a Deus, dessa realidade, mas tem, sim, núcleos aqui em Campos específicos de concentração de população em situação de rua, que ainda tem esse ciclo de uso de droga, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que ainda precisam dessa atenção. E é uma atenção de saúde, muitas vezes, né? Não é só essa atenção da saúde, da assistência, né? A assistência por si só, ela não consegue alcançar. Ela faz o que é o papel dela. Mas se não tiver as outras políticas que estejam, né, fortalecendo essa rede, o trabalho acaba não acontecendo quando precisa das outras redes também. Paralelo a essas ações que vocês desenvolvem constantemente, porque você falou, essas abordagens elas são feitas diariamente. Todos tem uma os equipe. Dias. Uma equipe especializada só para abordagem. Fim de semana também, eu vejo que de vez em quando vocês são... acho que o Rodrigo Carvalho, o secretário, colocando essa semana, no fim de semana, que alguém acionou lá, ele dizendo que tinha uma pessoa numa situação complicada e tal, e ele... eu sei. É a questão da senhora que fica na rodoviária, não vou citar nomes, né? Uhum. Então, ela é uma questão de saúde pública mesmo, a situação dela. O Ministério Público já está ciente da situação dela, já foi acionado, porque ela não aceita o serviço. E ela tem um perfil de acumuladora também, que é uma outra situação, né? Muito acumuladora, que é a senhora, ela não adianta. Todos os dias a gente oferta o serviço a ela e ela não adere ao serviço. Não tem familiar, não tem... Vocês já chegaram a pesquisar isso? Na verdade, ela tem uma irmã, e o Ministério Público sabe disso e tudo, mas ela não gosta nem de falar da irmã. E aí ela, assim, eu não vou falar detalhes, mas a situação dela está muito complicada. E aí a equipe foi lá, né, mas não consegue. Acumulador, aquela pessoa, me permita aqui para quem não prestou atenção, aquela pessoa compulsiva, né, que tem mania de guardar tudo, que vê, que tudo... Sim, até lixos, né? Aquelas sacolas são cheias de lixos em volta dela. Aí já é um caso de saúde pública. Sim. E tem outra questão, né, gravíssima que eu prefiro não comentar. Então, assim, é complicado. Aí eu vi que o Rodrigo postou no fim de semana, era acho domingo ou sábado, domingo, então não tem isso. Qualquer dia vocês são chamados, vocês vão. O Centropop em Campos, ele funciona de forma diferenciada dentro do estado do Rio de Janeiro. Ele trabalha de segunda a segunda. Feriado, de segunda a segunda, a equipe tem uma equipe já para atender ao que for necessário. Na volta, a gente vai para o intervalo agora que o Cláudio já está me chamando ali. Quero que a gente fale um pouquinho sobre o Centropop, porque esse fim de semana eu estava de plantão aqui na Folha, né? Era o meu plantão de fim de semana. E a gente recebeu uma reclamação em relação ao Centropop, que é constante. O Centropop, para quem não sabe, ele está localizado numa área que é considerada por muitos uma área nobre ali, né? Perto... Tá ainda ali do lado do Plano Boa Viagem, perto da Beira Balão? Não, saiu dali. É o Bolsa Família. Foi lá pro fórum, perto do fórum? Isso, foi para perto do fórum. Fórum no Barão da Lagoa Dourado, número 23. Isso, lá para trás. Entre o fórum e o antigo, ali a ONG Orquestrando a Vida, mais ou menos. Sim. Né? E esse fim de semana, por exemplo, aconteceu uma situação lá que a gente recebeu o vídeo, claro, a gente não tinha como comprovar isso, que moradores em situação de rua teriam colocado fogo num colchão e o fogo se alastrou, subiu no poste, subiu numa porta de ferro que tinha, e aí há muita reclamação daqueles moradores da região que não aceitam muitas vezes a presença
dessas pessoas em situação de rua ali. Se sentem seguros, reclamam. Só que aí cabe aquela análise, né? Assim, tira dali, coloca em outro lugar, vai satisfazer também outro lugar? Não vai. Então, assim, não é isso. As pessoas, claro, acho que há um acompanhamento que precisa, talvez, até... Eu sei que ele tem a presença da guarda, tem a presença, às vezes, a polícia está sempre passando, mas existe muito essa reclamação em relação ao cenário ali, muitas vezes, porque tem um determinado horário do dia que há uma concentração maior deles, que eles passam por ali, né? Mas, assim, é aquilo, a gente recebeu reclamação e eu tive que falar para a pessoa, eu falei, olha, eu entendo o seu lado, uma situação, mas num caso como esse é acionar a polícia. Você tem que acionar a polícia. Você não pode... É questão social, aí é de segurança. Não é uma questão... Se for o caso. Porque você não pode achar assim, não, eu moro aqui, eu não quero do lado da minha casa, mas e aí vai fazer, porque tem que botar num lugar mais distante. Aí a pessoa ainda falou assim, por que não bota em Guarulhos? Aí eu falei, por quê? Porque Guarulhos. Então, assim, as pessoas muitas vezes também querem olhar o lado delas, né? E acham que é um problema social, que ela faz parte de uma sociedade, ela contribui para isso, mas ela não quer ter participação nisso, ela quer que fique invisível, ela não quer que esteja do lado da casa dela. Então, assim, é complicado, é uma questão de segurança, sim, tem que ser tratado também como uma questão de segurança pública. Realmente, às vezes, acontecem situações ali de conflito entre os próprios moradores de rua, e que realmente assusta aqueles moradores, mas em casos como esse, não é jogar a poeira para baixo do tapete, entendeu? Não é assim que vai se resolver. No caso aí dessa senhora, dessa pessoa que falou com você, não sei se é a senhora ou o senhor, mas não é jogar a poeira para Guarulhos, pelo amor de Deus. E que tipo de... Sim, que ela quis dizer, porque não manda pro CSU? Eu digo, por que não bota lá? Porque na cabeça dela, assim, é só atravessar a ponte e já tá lá. Já tá resolvido o problema. Entendeu? Mas não é assim. É muito mais profundo, é muito mais complexo do que isso. Questão social mesmo. É uma questão social que, na verdade, você falou tudo, Rodrigo, que na realidade as pessoas não querem próximo. Não é só Centropop, a gente enfrenta outras questões com outros equipamentos de assistência também que as pessoas não querem próximo. A Fátima Castro, sim, conversando com a gente aqui semana passada, com a Luiz Abreu Barbosa, comigo, ela lembrou bem, chegaram a colocar fogo na Casa Irmãos da Solidariedade, incendiaram, ali foi no Parque Aurora, eu acho. Quando é lamentável, isso, né? Então, assim, porque não queriam na época, então, chamados aidéticos aqui na minha vizinhança. Então, é complicado de resolver um problema se você acha que é só trocar de lugar. Tem que romper alguns preconceitos, né? Exatamente. Para poder realmente a gente pensar em estratégias para essas questões sexuais. Porque, senão, como que você... Sim. Romper preconceitos. A partir de quando eu tenho direito de ir e vir, todo um processo de abordagem para retirada, para recolocação dessa pessoa no seio da sociedade civil organizada precisa ser muito bem elaborado e efetivo, e não adianta ser só isolado de campos, não, tem que ser todo mundo junto. Acho que aí já passa por estado, passa por federação. E aí a própria tipificação diz que Centropop tem que ser no local que seja de fácil acesso. A própria tipificação diz isso. Aí como que você coloca no lugar escondido? E a gente já teve pessoas falando em relação ao restaurante popular, lembra? Sim. Falando que tinha que tirar o restaurante popular dali da área central. Teve um até que acho que quer ser candidato a prefeito aí. Pois é. Mas o restaurante popular também é uma política pública voltada para essa. Exatamente. Que eles se alimentam. Mas a gente já Quem não vai no Centropop está se alimentando no restaurante popular, utiliza o restaurante popular. Mas a gente já ouviu pessoas falando que o restaurante popular tinha que ser retirado daquele local. Também já ouvi. Então, assim... Absurdo. É o que eu tô falando, a gente às vezes... Guarulhos vai ter um, né? Aliás, era uma promessa do governador de ter um, e precisa sim. Aí sim precisa de ter um. Gente, são 7h47. Esse assunto é assunto assim para você fazer um programa inteiro, uma semana inteira, e a gente sair aqui com a sensação de que não falamos tudo. Mas eu preciso fazer um intervalo, tá, Rosângela, Rodrigo, e a gente, nessa pausa aí, rapidamente, já vira um pouco a chave também para outros assuntos, para outras ações da Secretaria, e que estão sob a responsabilidade da Rosângela Marvila, hoje aqui conosco neste Folha no Ar. São 7h48.
Vamos ao intervalo, rapidamente a gente volta. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Vacina Plínio.